Amores, como é que vocês estão? Tá tudo tranquilo por aí? Tudo bem? Todo mundo se cuidando? Para a gente fechar esse assunto capitalismo e socialismo, eu preparei essa aulinha aqui para falar sobre as diferenças entre esses dois modos de produção. Tá bom, meus amores? Então vamos lá. A gente já sabe, já conhece os conceitos básicos de cada um desses modos de produção e vamos ver como é que um vai estabelecer diferença com o outro. Vamos lá. Definição de capitalismo: um sistema de organização social baseado no mercado livre, na propriedade privada e suas operações têm fins lucrativos, ou seja, a base do capitalismo vai ser a propriedade privada e a obtenção de lucro, tá bom? Socialismo vai ser um modo de produção baseado no bem comum, ou seja, o bem ele pertence a toda a sociedade, né? Os bens e os meios de produzir eles pertencem a toda a sociedade, buscando estabelecer uma maior equidade entre os cidadãos no socialismo, né? Os ideais capitalistas. A gente vai ter duas vertentes principais. Uma vertente que seria a que a gente chama de capitalismo de estado de bem-estar social, que é um estado, um governo capitalista que fala que o governo deve intervir nos assuntos econômicos em alguns setores, principalmente nas questões de educação, de saúde pública, tá? E outra, que é a corrente neoliberal, que fala que o Estado, o governo, ele não deve se intrometer na economia, deixando isso aí para os empresários, né? Através da livre concorrência. No socialismo, a gente vai deixar de ter a propriedade privada e vai ter os bens coletivos, ou seja, os bens eles visam o benefício de toda a sociedade, né? Com uma distribuição equilibrada da renda para todos os cidadãos. Os principais teóricos do capitalismo são Adam Smith, que foi um filósofo e economista lá do século XVIII, né, que foi lá da época do Iluminismo, que formulou as principais bases do capitalismo. Aqui não está aqui nessa lista, mas alguns economistas são importantes, como Keynes, que é o cara que é um economista que escreve sobre a questão um programa que os escritos de Keynes são usados para minimizar os efeitos da crise de 29, que começa nos Estados Unidos e assola todo o mundo ocidental, né, num plano que fica chamado como New Deal. E também outro economista importante, não que eu goste dele, mas ele é importante, que é o Friedman, que ele vai escrever as bases do neoliberalismo. E os principais teóricos do socialismo são Marx e Engels, que vão elaborar os princípios do socialismo científico, Fourier, Owen, Saint-Simon, tá bom? Eu coloquei ali o Lenin nos teóricos do socialismo, mas Lenin como um cara que tentou tirar da teoria marxista para a prática, né, no governo da União Soviética, o socialismo, tá bom? Um sistema político no capitalismo você pode ter o pluripartidarismo, ou seja, um monte de partido, né? E aí você pode ter um monte de modos de governar, pode ser uma ditadura, uma democracia representativa, como a gente tem aqui no Brasil, uma monarquia parlamentarista, como é a Espanha, por exemplo, a Inglaterra. E no socialismo você também tem a questão do pluripartidarismo, você pode ter vários partidos políticos. Com relação à estrutura social, no capitalismo a gente vai ter uma divisão de classes sociais baseadas principalmente na posse das pessoas, né? Então, assim, os burgueses
têm os meios de produção nas suas mãos, eles são uma classe social mais privilegiada pelo Estado do que os proletários, do que o conjunto de trabalhadores, tá? E já no socialismo, as distinções de classe elas vão ser diminuídas, né? Porque há uma tentativa de distribuição igualitária da renda. Aqui a gente vai ter uma distinção maior com relação às distinções políticas do que propriamente com relação às distinções de posse de capital. No capitalismo, a gente tem a questão da defesa da religião, da liberdade de religião, melhor dizendo. No socialismo, a gente também tem a liberdade de religião. Só que aqui é uma coisa interessante. No socialismo, a religião ela é tratada em caráter extremamente privado. Ou seja, a religião é igual ao pescoço. Cada um tem o seu e é tratada assim. Não há nenhum tipo de ajuda do governo ou do Estado à prática religiosa ou subvenção, quer dizer, da grana para a religião. No capitalismo isso não ocorre. Aqui no Brasil, por exemplo, todas as religiões, todas as igrejas estabelecidas, elas têm isenção de impostos, mas tem ramos religiosos que são multimilionários, que os donos dessas igrejas são multimilionários, mas eles não são taxados. Será que isso é justo? Né? O cara ele ganha rios de dinheiro, mas não paga nem um centavo de imposto por isso. Então, isso é uma característica do capitalismo. Isso acontece aqui no Brasil. Em outros lugares, as igrejas, entre aspas, elas acabam tendo que pagar imposto. Propriedade privada. A gente já falou aqui sobre essa questão da propriedade privada, mas vamos falar de novo. A propriedade privada é um dos pilares do capitalismo, junto com o lucro. Né? No socialismo, essa questão da propriedade, a propriedade ela é pública. Então, você tem o carro, por exemplo, ou uma casa, eles pertencem ao Estado e são cedidos a você. A coordenação econômica no capitalismo ela fica a cargo do empresariado, sendo o Estado, o governo, ele sendo um mediador entre os interesses dos empresários, os interesses da burguesia. Já no socialismo, há uma defesa num planejamento estratégico dirigido pelo governo para que rumos a economia de um determinado governo que rumos essa economia vai tomar. Isso é interessante porque nesse momento que a gente está vendo agora, né, as catástrofes elas acontecem. Então ninguém ia prever que ia ter uma tragédia como essa pandemia. E aí se você não tem um Estado que prevê, melhor dizendo, investimentos maciços em saúde pública, né, esse Estado, esse governo, ele vai sofrer, o povo desse lugar vai sofrer consequências maiores do que num lugar onde a saúde fica a cargo dos empresários, né? A estrutura da propriedade, a gente já falou sobre isso, né? No capitalismo, propriedade privada, né? Quer dizer, pertencem a indivíduos, uma pequena associação de indivíduos, e no socialismo o lucro obtido pelas empresas ele procura ser reinvestido para o bem-estar da população. Né? Aqui movimentos políticos no capitalismo, o liberalismo clássico, que é o que nasce lá, começa a nascer lá com os filósofos iluministas, depois a questão do liberalismo social, do neoliberalismo, que é um fenômeno da década de 70 do século passado para cá, e a social-democracia. Social-democracia é um tipo de capitalismo que a gente chama de welfare state, ou estado de bem-estar social. No socialismo a gente pode ter essas vertentes aí. Eu coloquei essa questão aqui do anarquismo social, mas o anarquismo não é propriamente socialismo, tá? É mais um pensamento, um movimento político do que propriamente a gente poderia inserir aqui. Alguns pensadores como Bakunin,
eles que desenvolvem teorias sobre o anarquismo, eles também militavam no socialismo, por isso que ele acabou entrando nesse bolo aí. As origens do capitalismo, como eu falei antes, assim, o capitalismo ele nasce de verdade lá no limiar entre o século XV e XVI, com a questão do capitalismo comercial, tá? Mas ele começa a ser mais estruturado a partir da Revolução Industrial, tá bem? Por isso que a gente colocou aqui século XVIII, né? No socialismo, né? Thomas Moros, ele escreve esse livro Utopia lá no século XVI, né? E durante o século XVIII a gente vai ter os escritos dos primeiros socialistas utópicos, né? Utópico vindo dessa origem aqui. Principais características do capitalismo: economia baseada no mercado, né? Quer dizer, você tem a questão da compra, né? Da pessoa que vende e do grupo que compra, né? Empresas privadas. Os bens e serviços eles se destinam ao lucro, né? E o governo ele existe para proteger o mercado livre. Então, o governo, num sistema capitalista, como eu disse anteriormente, ele serve para proteger os interesses da burguesia, os interesses daqueles que têm as empresas, tá bem? No socialismo, os bens de produção são empresas públicas, ou seja, eles pertencem ao governo e o lucro obtido por essas empresas serve para gerar bem-estar de maneira igualitária a todos os membros dessa sociedade, né? A gente vai ter oportunidade igual para todos, não há desemprego, não tem gente que mora na rua, porque como as casas são do Estado, do governo, o governo ele cede a casa para os indivíduos, tá? Atividade econômica planejada para a autoridade central, isso é importante, tá? Vantagens do capitalismo: poder de escolha do consumidor. Essa questão do poder de escolha é interessante, porque nós às vezes achamos que temos esse poder de escolha, mas a gente é bombardeado a todo momento pela mídia que nos estimula a consumir. Então, será que se a gente não tivesse esse papel da grande mídia no capitalismo, será que a gente ia querer trocar de celular toda hora? Né? Será que a gente não ia ficar com o celular mais tempo? Né? Ou ter essa coisa, eu tenho que ter um iPhone de última geração, mesma coisa com carro. Né? Então, esse poder de escolha ele é relativo, né? Essa questão do crescimento econômico também ela é relativa, porque o crescimento econômico, sim, um país cresce, mas ele cresce para proporcionar vantagens para quem? Para toda a população. Então, a gente pode fazer um questionamento aqui, assim como essa questão de elevar os padrões de vida. O Brasil é um país capitalista, sim. Quem tem um elevado padrão de vida? Todo mundo? Claro que não. Uma pequena elite brasileira vive com uma renda superior a 10 salários mínimos, enquanto a enorme maioria da população vive com uma renda até 2 salários mínimos. Aproximadamente 60 e poucos por cento, 65% da população brasileira vive com uma renda até 2 salários mínimos. Vantagem do socialismo: a questão de diminuir a desigualdade, né? As necessidades básicas do ser humano elas são atendidas: moradia, acesso à saúde, a boa educação, pleno emprego, né? Como eu falei aqui, né? Desastres de todos os tipos podem ocorrer a qualquer momento. Quando acontecem, né, uma quantidade imensa de serviços e bens são necessários para garantir que estejam todos seguros e atendidos. É o caso, né, é o que nós estamos vivendo agora, né? Alguns países têm lidado melhor do que isso, do que com essa pandemia, do que outros. Nos Estados Unidos, por exemplo, onde o acesso à saúde ele não é garantido a todo cidadão, há um colapso. As pessoas estão morrendo em casa porque não tem grana para ir para o hospital, tá?
direitos básicos humanos, eles são atendidos a todos, né? A todos, são garantidos a todos os cidadãos, né? Desvantagens do capitalismo. A questão do monopólio do poder, você tem um pequeno grupo ou uma pessoa que detém o monopólio sobre uma determinada área. Tem o cara que é dono das cervejarias de Brahma, Skol, Antártica, é um cara só, é um brasileiro, é o cara que detém o monopólio no Brasil, em boa parte do mundo, da produção de cerveja. Isso é um caos, né? As empresas são capazes de criar monopólio, né? Como eu estava falando aqui. O capitalismo ele vai acabar explorando econômica e culturalmente as pessoas, né? Porque, como eu falei lá há pouco, sobre a questão da nossa liberdade de escolha, ela é relativa, porque a grande mídia, através da propaganda, elas nos induz à compra, ao consumo a todo momento, porque sem consumo não tem lucro, e isso é a base do capitalismo, né? A questão da desigualdade, talvez para mim seja essa a pior coisa do sistema capitalista, a questão da disparidade social. A gente tem gente que passa fome, que mora a 1 quilômetro de multimilionários em São Paulo e no Rio de Janeiro, por exemplo, né? Essa questão da distribuição muito desigual da renda, isso é um desastre humanitário, né? E assim, a desigualdade no acesso a condições básicas da vida do ser humano, o acesso à saúde, o acesso à educação, né? A questão do acesso ao trabalho. O capitalismo ele predispõe uma mão de obra que não esteja desempregada para servir de reserva de mercado. Um empregado sai, o outro entra. Então, essa questão do desemprego, ela é muito latente nos países capitalistas, né? A questão acabei de falar da questão do desemprego, né? A desvantagem do socialismo, a questão da falha histórica, né? A União Soviética, onde o socialismo ele foi implantado pela primeira vez na prática, ruiu, né? Então a gente tem uma falha histórica no caso da análise da União Soviética. No entanto, a China está aí ainda e é um país socialista. Cuba, apesar do embargo econômico norte-americano brutal ainda nesse tempo de pandemia, né, que perdura nesse período de pandemia, continua existindo, né? Então, mas eu fiz questão de colocar aqui a falha histórica me relatando a União Soviética, né? A questão da propriedade privada, a casa não é da pessoa, mas a pessoa tem o acesso à casa garantida, ela é do Estado, a casa é do Estado, mas você tem acesso à casa, à moradia, né? Não quer dizer que porque ela não é sua, ela é do governo, que você vai ficar sem casa, tá? E essa questão aqui da menor inovação e menor crescimento, e principalmente menor inovação tecnológica, né? Há um déficit realmente em alguns casos. Também essa questão de inovação ela não pode ser aplicada à China, por exemplo, tá? E nem a Cuba na questão médico-científica, melhor dizendo, tá? Aqui um pequeno quadrinho sobre as características de cada um. E é só. Na próxima aula, meus amores, a gente começa a falar de assunto novo, começa a falar sobre a Europa. Estou subindo a aula, junto com a aula estou subindo também uns exercícios. Tá bom, meus amores? Um beijo muito grande no coração de todos vocês, com muita saudade de todos. Fiquem bem, se cuidem. Beijos grandes.